Oi, turma. Espero novamente que estejam todos bem. Vamos aqui para mais uma aula nossa de Geologia aplicada à engenharia ambiental. Nas aulas anteriores a gente conversou sobre os minerais, os diferentes tipos de rocha e hoje a gente vai conversar aqui sobre as rochas ígneas. Como sempre, a gente tem aqui no início da nossa aula quais são os objetivos de aprendizagem. Ou seja, quais são as metas de vocês até o final dessa aula. Então, primeiro é entender a definição de rocha ígnea ou magmática, compreender como e onde se formam os magmas, aprender os tipos e modos de ocorrência das rochas magmáticas, classificar os tipos de rochas magmáticas e, por fim, analisar a importância na engenharia deste tipo de rocha. Então, nossa primeira pergunta da aula é: o que são as rochas ígneas ou magmáticas? Bem, esse tipo de rocha, ele é o resultado da solidificação de material rochoso, parcialmente ou totalmente fundido, que a gente denomina magma, que é gerado no interior da crosta terrestre. E aí, ígneo vem do latim e quer dizer fogo. Então, vejam, um dos nossos objetivos da aula, né, é entender o que é o magma, como se forma, porque as características do magma é que vão dar as características das nossas rochas ígneas ou magmáticas. Então, a gente precisa entender o que é o magma para que a gente entenda como é que essas rochas são formadas e as suas principais características. Então, o que é o magma, tá? O magma é um material, né, do interior da Terra. Esse material ele está em fusão. Ele é constituído por uma mistura muito complexa de silicatos, óxidos, fosfatos, titanatos líquidos que, por solidificação, formam as rochas. A gente pode ainda também ter água em proporção de 5 a 6%. Então, essa é a definição do Chiossi, tá? 2013. O magma, então, seria assim a rocha, só que em um estado de fusão. O magma contém, via de regra, cristais em suspensão e bolhas de gás. Então, vejam, a gente tem aqui 3 fases diferentes, a gente vai já falar sobre isso. Então, cristal, suspensão e bolhas de gás. Então, esse magma ele vai estar aqui em temperaturas que variam aí de 700 a 1200 graus Celsius. E, como eu disse, a gente tem um material constituído por diferentes fases. A gente tem uma parte líquida, que aí é representado pelo material rochoso em estado de fusão, uma parte sólida que corresponde a minerais já cristalizados e a eventuais fragmentos de rocha transportados em meio à porção líquida. Então, vocês lembram que as rochas elas podem ser formadas por diferentes tipos de material. Cada um desses materiais, eles vão apresentar pontos de fusão diferentes. Então, dependendo da temperatura que o magma esteja, pode ser que parte do material esteja fundido, parte do material já esteja cristalizado. E a gente tem uma parte gasosa, que é constituída por voláteis que estão dissolvidos na parte líquida. Predominantemente, a gente tem a água e o dióxido de carbono. A lava é o nome que a gente dá ao magma quando ele atinge a superfície terrestre, tá? E aí ele vem de certas profundidades, as regiões internas da Terra que estão superaquecidas e que se esparramam pelas encostas dos vulcões ou nas depressões mais próximas. Como é que esses magmas eles são originados, tá? Então a fusão ela pode ser provocada por diferentes fatores. Um é o aumento da temperatura, pode ser formado por alívio de pressão confinante e variações no teor de fluido. A gente pode ter também a combinação de todos esses fatores, tá? Aqui
a gente tem diferentes sítios de formação, tá? Então, esses sítios de formação do magma, eles se concentram em locais específicos na astenosfera ou na litosfera. E aí isso acontece em função de mecanismos tectônicos, que são responsáveis pelas variações nos parâmetros físicos e que controlam o processo de fusão das rochas. Então, vocês já tiveram uma aula sobre tectônica de placas, e aí esses pontos de encontro aqui das placas tectônicas são pontos normalmente onde você tem processos de formação de magma, onde você vai ter aqui processos onde esse magma chega à parte mais superior da crosta terrestre. A gente tem aqui vulcanismo, por exemplo, quando a gente tem as ilhas do Havaí, e aí esse magma ele chega à crosta por meio desses vulcões. Então existem diferentes sítios, diferentes locais aqui de formação desse magma. Bem, os constituintes do magma. A composição desse magma ele vai depender de vários fatores. Primeiro, da constituição da rocha geradora. Então, lembrem-se do ciclo das rochas que a gente já viu anteriormente. Então, esse magma ele é formado pela fusão de diferentes tipos de rochas. É um processo cíclico, tá? Então, o magma vai depender dessa rocha geradora. Das condições em que ocorreu a fusão desta rocha e da taxa de fusão correspondente. Da história evolutiva desse magma, do seu local de origem até o seu sítio de consolidação. Então, os principais componentes dos magmas silicáticos na Terra, a gente tem aqui ósseo, silício, alumínio. São aqueles mesmos componentes que a gente já conversou na aula de minerais. Então, os constituintes do magma. Os magmas que a gente tem, maior parte eles têm um certo percentual de sílica e aí eles podem ser divididos em função desses percentuais de sílica. E a gente pode separar aqui em 3 tipos, tá? Basáltico, andesítico e riolítico. Nesses grupos a gente tem aqui os basaltos, andesitos e os granitos. Então, os granitos, se a gente analisar aqui, são os que têm os maiores teores de sílica. E os basaltos aqui têm menores teores de sílica. E aí isso vai ser importante no processo de formação das rochas, em função desse percentual de sílica, do tipo de material constituinte, a gente vai ter densidades e viscosidades diferentes do material. Bem, os tipos de rocha ígnea. Basicamente, a gente tem 2 tipos de rochas ígneas. A gente tem as rochas ígneas extrusivas e as rochas ígneas intrusivas. Então, a rocha extrusiva são as rochas que são formadas quando o magma ele atinge a superfície, tá? E aí ele extravasa e ele se resfria rapidamente, como cinza vulcânica ou lava e forma cristais minúsculos, tá? Então, uma diferença que a gente vai ter aqui das rochas ígneas extrusivas e intrusivas é porque essas rochas extrusivas, elas têm um resfriamento muito mais rápido. Então, você tem um crescimento muito menor de minerais. Então, você não consegue ver a olho nu o cristal formado. Quando a gente tem as rochas ígneas intrusivas, elas são cristalizadas em camadas mais profundas. E aí, a rocha pode introduzir aqui em regiões não fundidas da crosta terrestre. Como esse resfriamento ele é mais lento, ele acaba produzindo uma granulação mais grossa, como por exemplo aqui no granito, ou seja, os cristais têm tempo para crescer, porque o resfriamento ele é mais lento. Então, as formas de ocorrência dessas rochas ígneas. Essas rochas elas podem ocorrer de diferentes formas, tá? Então, aqui a gente tem tanto rochas ígneas extrusivas, como os derrames, que são mostrados aqui,
como rochas ígneas intrusivas, tá? Tem aqui dique, silco, que são formações de rochas ígneas intrusivas. Começando com as rochas ígneas extrusivas. Esse tipo de rocha, ele também é denominado de rochas vulcânicas. Quando a gente tem o magma que vem dessas regiões mais profundas e se esparramam aqui, forma-se as rochas extrusivas por meio de um resfriamento que é mais rápido. Isso a gente chama de derrame. Um exemplo que a gente tem aqui de rochas vulcânicas aqui no Brasil, a gente tem a ilha de Fernando de Noronha, tá aqui uma foto, tá? E aqui a gente tem a formação desse tipo de rocha, um tipo de rocha vulcânica. Então, a forma e as dimensões dos derrames são consequência da fluidez do magma. E essa fluidez depende da composição química, aquilo que eu falei no tópico anterior, tá? Então, esses magmas que são pobres em sílicas e ricos em ferro e magnésio, por exemplo, do basalto, são geralmente mais móveis e aí por isso eles podem se derramar na superfície, tá? E atingir grande distância a partir do local do extravasamento. Então, pessoal, a gente tem aqui alguns exemplos de rochas ígneas extrusivas que a gente até já viu ao longo das nossas aulas. Então, a gente tem aqui a obsidiana, que é formado por vidro vulcânico, não é formado por minerais, tá? Aqui a gente tem dois exemplos de basalto. A gente tem um basalto aqui, uma rocha vulcânica maciça, e aqui tem um basalto vesicular amigdaloidal. A gente vai ver esse conceito do que é anafítica, vesicular, amigdaloidal nos próximos slides, tá? E aqui o púmice é a nossa pedra pome. Então, tem aqui alguns exemplos dos principais tipos de rochas ígneas extrusivas. Então, a gente vai ver agora as rochas ígneas intrusivas. Esse tipo de rocha também é chamado de plutônicas. Possuem formas que vão depender da estrutura geológica e da natureza das rochas em que elas penetram. Então vejam aqui. Aqui tem uns exemplos em cima de derrame, que seriam nossas rochas ígneas extrusivas. E aqui internamente a gente tem várias estruturas aqui em preto. Essas estruturas internas seriam o magma, que vai se resfriar dentro dessas rochas. Então vejam que essas formas dependem da rocha que ela vai penetrar. Se o magma, ao penetrar em uma rocha pré-existente, orienta-se segundo seus planos de estratificação ou xistosidade, produzirá uma forma dita concordante. Então, os planos de estratificação ou xistosidade, marcar aqui, vocês verem, são essas linhas aqui, ó. São linhas, essas estruturas do processo de formação dessa rocha. Então, se esse magma penetra na mesma direção, a gente tem uma formação como essa, sil, tá? Ou soleira. Por outro lado, quando a gente tem esse magma atravessando uma rocha segundo direções e planos que não são concordantes com a xistosidade, a gente tem aqui uma forma denominada transgressiva ou discordante. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, as estratificações estão nesse sentido, e esse dique aqui, que é uma formação intrusiva, ela tem uma estrutura transgressiva ou discordante. Bem, aqui tem vários exemplos nessa imagem de formação de rochas ígneas. Então, o primeiro tipo de corpo intrusivo menor que a gente tem são silos ou soleira. A gente chama esse tipo de formação quando se tem uma intrusão tabular, tá? Formada pela injeção de magma entre camadas paralelas de rochas encaixantes. Então, são contatos concordantes com o acamamento. Então, bem aqui, ó, nessa imagem, vocês podem ver que aqui eu tenho uma estrutura que tem uma característica, uma coloração que é diferente. Então, nesse ponto aqui, eu tenho uma soleira. Se vocês verificarem com
pouquinho mais de atenção, vocês vão ver que os sentidos das xistosidades aqui dessa rocha, ó, são nesse mesmo formato, na mesma direção da formação aqui da minha soleira, tá? Então, aqui é o exemplo, os planos estão aqui nesse sentido e aqui, ó, eu tenho uma formação de várias soleiras nessa imagem. Outra formação são os diques. Então, nesse caso aqui, correspondem à principal rota de transporte de magma na crosta. Eles apresentam uma estrutura vertical ou cortam as estruturas originais dessas rochas, sendo normalmente corpos discordantes. Então, aqui, ó, nessa imagem, a gente tem um dique. Então, esse dique aqui é uma rota, tá, de transporte. Então, aqui, ó, outra imagem, no exemplo do desenho. Então, em geral, esses diques são estruturas discordantes. Outro tipo de corpo intrusivo menor são os nécs vulcânicos. Esses corpos intrusivos discordantes formados pela consolidação do magma dentro de chaminés vulcânicas. E são os condutos onde o magma sobe e chega à superfície através dos vulcões. Após a erosão do cone vulcânico, se sobressai na topografia o NEC. Então, é como se eu tivesse isso daqui. Tá aqui o meu vulcão, ó. E aqui internamente é formado o NEC vulcânico. Aqui é um exemplo também. Só que o que acontece? Esse magma que está aqui dentro do vulcão, ele se solidifica. Ao longo do tempo, processo de milhões e milhões de anos, esse material aqui do vulcão, ele vai sendo erodido. E aí fica só o NEC vulcânico. Aqui é um exemplo. Então, aqui é um tipo de corpo ígneo intrusivo. A gente pode ter corpos ígneos intrusivos maiores, tá? Então, aqui são pequenos corpos intrusivos. Os NECs, as soleiras, os diques. Porém, vejam, aqui embaixo eu posso ter a formação de corpos ígneos intrusivos maiores. Então, esses corpos de grande porte formam-se normalmente em profundidade. Então, a gente pode ter aqui de 1 quilômetro a centenas de quilômetros cúbicos. Bem, dois exemplos são os batólitos e os stokes. Então, os batólitos são grandes extensões de massa e os stokes são plutons menores. Então, o batólito ele é uma estrutura maior e os stokes são plutons menores. Vejam aqui exemplos de rochas ígneas intrusivas. Se vocês lembrarem das imagens que eu mostrei há pouco tempo das rochas ígneas extrusivas, a gente não consegue ver os minerais. A gente não consegue ver essa mesma granulação que é possível identificar aqui nessas rochas. Então, aqui tem dois granitos diferentes. Então, vejam que a gente consegue distinguir que existem cristais diferentes aqui nessas rochas. Então, aqui são dois tipos de granito diferentes. A gente tem aqui um pegmatito e um gabbro. Todos esses a gente tem uma textura mais grossa. Por quê? Porque esses corpos ígneos intrusivos, eles tiveram tempo para que os minerais crescessem. Agora a gente vai falar um pouco sobre a classificação das rochas ígneas. Então, a gente vai falar sobre a classificação quanto à composição química. Em todas as análises químicas das rochas magmáticas, tanto intrusivas quanto extrusivas, aparece sempre como um dos óxidos constituintes os óxidos de silício. Bem, essa porcentagem de sílica encontrada nas análises corresponde tanto à sílica, que é encontrada livremente na rocha, como a sílica que pertence aos minerais que são silicatados. Então, assim, de acordo com a porcentagem de sílica, as rochas magmáticas são divididas em três grandes grupos. Ácidas, que são rochas
com teores de sílica superiores a 65%. Intermediárias ou neutras são teores compreendidos entre 65% e 52%. E básicas são teores abaixo de 52%. A gente pode classificar as rochas ainda quanto à textura. A textura é ligada ao tamanho dos cristais que são formados. Então, a gente pode ter aqui uma estrutura grossa ou fanerítica, que está associada ao resfriamento lento e apresenta cristais visíveis a olho nu. O tamanho varia aí de 1 a 10 milímetros. Então, lembrando do que a gente já conversou na aula de hoje, esse tipo de textura é característico principalmente de rochas ígneas intrusivas. Então, tem dois exemplos aqui, que é o granito e a peridotita. A gente tem uma textura que pode ser classificada como média ou fanerítica também. Então, os minerais apresentam tamanhos de 0,2 até 1 milímetro. Então, nesse caso, é possível ainda identificar os minerais, mas com uma certa dificuldade. A gente tem estrutura fina ou afanítica, que são os minerais invisíveis a olho nu ou com uma lupa apresentam tamanhos ainda menores do que 0,2 milímetros. Como eu disse a vocês, o pessoal da geologia anda com um martelo, mas também anda com uma lupa, tá? Então, quando o pessoal vai para campo, é possível levar essa lupa para poder verificar se é possível identificar ainda esses minerais, por exemplo, com uma lupa. E a gente tem ainda textura vítrea, que são minerais que não podem ser distinguidos, e a rocha apresenta a superfície igual a de um vidro. Classificação quanto à estrutura. Então, é o arranjo de porções distintas de uma rocha. A gente pode ter uma estrutura maciça, ou seja, não apresenta vazios. Essa é a característica da maioria das rochas ígneas. Vesicular apresenta vazios devido ao escape de gases. Então, lembra que eu mostrei para vocês esse mesmo tipo de rocha, o pômice, e lá dizia que era vesicular. Então, quando a gente fala vesicular é porque existem esses vazios aqui dentro da rocha, e como a gente conversou, no magma existem porções gasosas. E a gente pode ter uma estrutura amigdaloidal, que são essas vesículas, só que elas estão preenchidas por algum mineral tardio. Então, na imagem anterior também eu mostrei um basalto, que ele era tanto vesicular, então parte desses vazios estavam vazios realmente, outra parte ela foi preenchida por algum outro tipo de mineral. Bem, a classificação das rochas ígneas pode ser feita em função da porcentagem de sílica, como a gente já conversou, em função da textura. Então, vejam aqui. Aqui eu tenho um desenvolvimento de cristais para esse sentido, grande, para cá, pequeno. Então, quer dizer que eu estou dividido aqui, ó. Rochas intrusivas, eu tenho um maior desenvolvimento, crescimento desses cristais. Rochas extrusivas, esse crescimento ele é pequeno. Então, aqui são exemplos de formas que a gente pode classificar as rochas ígneas em função de diferentes propriedades. Então, como eu disse aqui, a porcentagem de sílica, estrutura, cor. Então, aqui são alguns exemplos de rochas ígneas. Então, eu tenho uma rocha, o granito. O granito ele é intrusivo, tem uma textura mais grossa. O riolito é extrusivo, tem uma estrutura mais fina. Vejam, os minerais dessas duas rochas são basicamente os mesmos. Só que quando eu analisar o granito, eu consigo identificar esses minerais porque eu tenho uma textura grossa. E o riolito eu não vou conseguir identificar claramente esses minerais. A última parte da nossa aula, a gente vai conversar aqui um pouco sobre a importância das rochas ígneas. Então, a gente tem esse tipo de rocha empregado em diferentes obras de engenharia,
porque podem ser rochas com uma alta resistência mecânica e com uma estrutura maciça. Então, a gente tem também importantes jazidas de minério de ouro, prata, chumbo, que têm as suas origens nesses processos magmáticos. Enormes volumes desse tipo de material é extraído para materiais de construções e fins ornamentais, por exemplo, o granito aqui. Eu já falei isso algumas vezes para vocês. Provavelmente vocês têm alguma peça dessa de granito em casa. É um tipo de rocha ígnea intrusiva. E a gente tem também aqui os basaltos, que fraturados podem ser reservas de água subterrânea. Aqui é um exemplo de um basalto. E aqui tem outro exemplo. Esse exemplo aqui é de uma atividade que vocês vão fazer ao final dessa aula. Então, aqui é uma formação aqui no Brasil com diferentes basaltos e esses basaltos são reservatórios de água subterrânea. Então, vocês vão pegar todos esses conceitos que a gente aprendeu na nossa aula de hoje, nas aulas anteriores, vocês vão ler o artigo e responder as questões que são disponibilizadas, tá? E a gente vai discutir isso na nosso encontro síncrono. Então, importante que vocês usem todos os conceitos que a gente aprendeu nessa aula para responder essa atividade. E, chegando aqui ao final da nossa aula, a gente vai relembrar aqui quais eram os nossos objetivos iniciais. Então, prestem atenção. Se ficou alguma dúvida, vocês podem retornar aos pontos de dúvida. Espero que vocês tenham conseguido responder também as questões ao longo da aula. E vamos lá. O primeiro objetivo da gente era entender o que é uma rocha ígnea ou magmática, compreender como e onde se formam os magmas, aprender os tipos e modos de ocorrência das rochas magmáticas, classificar os tipos de rocha magmática e analisar a importância na engenharia desse tipo de rocha. Então, espero que vocês tenham alcançado cada um desses objetivos e as dúvidas a gente tira também no nosso encontro síncrono. Então, mais uma vez aqui, material de apoio, tá? Então, de novo, espero que estejam todos bem, que tenham gostado da aula e até o nosso próximo encontro.